Muito obrigado, Anderson Luiz, por ser membro do canal. A Frontier trouxe mais uma rodada de novidades do Planet Zoo 2, e dessa vez temos coisas bem interessantes para comentar. Foram reveladas várias melhorias nas ferramentas de construção do jogo, principalmente para caminhos, terrenos e decoração. E também vamos dar uma pincelada bem rápida na nova espécie que foi apresentada recentemente, a cegonha bico de sapato. E olha, se você gosta da parte de construção do Planet Zoo, essa primeira novidade que vamos ver é especialmente importante, porque parece que a Frontier realmente resolveu atacar alguma das maiores dificuldades que existiam no primeiro jogo. Então vamos começar justamente pelas ferramentas de construção. Uma das coisas que mais pode consumir tempo no Planet Zoo original era simplesmente fazer um caminho ficar do jeito que você queria, bem bonito. Às vezes você queria conectar dois pontos específicos, mas precisava tentar várias vezes até conseguir o formato certo, e mesmo assim ainda saía um pouquinho estranho. Já isso vai mudar completamente aqui no Planet Zoo 2. A Frontier está trazendo um conjunto muito maior de ferramentas para a criação de caminhos. A primeira delas é o Line and Curve Builder, que basicamente permite criar um caminho entre dois pontos. Então, se você quer simplesmente conectar o ponto A ao ponto B, fica muito mais fácil fazer isso sem precisar ficar brigando com o sistema. Mas também teremos uma ferramenta de desenho livre também. Você pode simplesmente desenhar uma determinada área e o jogo transforma aquele espaço em um caminho. E eu acho isso muito interessante mesmo. Para mim, essa é uma das melhorias que as pessoas mais queriam, já que como disse antes, o sistema de caminhos no Planet Zoo 1 é um pouco complicado. Olhando ali embaixo, podemos ver diversas ferramentas e customizações, como estilo do caminho, pontes, a borda do caminho e diferentes modificações de tamanhos que vamos falar agora. Uma dessas novidades é o chamado Stamp Builder. Ele permite escolher formatos pré-definidos e criar caminhos ou praças praticamente com um clique. Então imagine que você quer fazer uma grande área circular na entrada do zoológico ou até mesmo uma praça de alimentação. Em vez de passar vários minutos tentando construir aquilo manualmente, você escolhe o formato e coloca no mapa. Depois é só personalizar. Agora também será possível modificar muito mais os detalhes dos caminhos. Você poderá alterar as cores, grades, suportes e também outros elementos. E existe também o Border Edit, que permite controlar com muito mais precisão as bordas dos caminhos e das praças. Isso é particularmente interessante para quem gosta de fazer construções muito detalhadas, porque às vezes o problema não é nem criar o caminho, é fazer com que o caminho encaixe perfeitamente no habitat, no aviário ou no aquário. E a Frontier está justamente tentando facilitar esse tipo de construção. Agora, saindo dos caminhos, temos outra novidade que já foi falado anteriormente, porém ainda vale mencionar sobre. Os objetos de decoração poderão ser redimensionados, ou seja, você poderá aumentar ou diminuir o tamanho de determinado item para conseguir exatamente a aparência que você deseja. Também será possível espelhar os objetos. Você pode pegar o mesmo objeto, inverter a orientação e criar uma aparência completamente diferente sem precisar procurar outra peça. Isso parece uma coisa pequena, né, para o sistema modular, mas é essencial para jogos de gerenciamento e construção desse tipo. Outra melhoria importante é o sistema de cores. O FlexiColor foi expandido e agora mais objetos poderão ter suas cores personalizadas. Isso inclui os próprios caminhos, então a quantidade de combinações possíveis para personalizar o zoológico aumenta bastante. E novamente, isso é algo que beneficia principalmente quem gosta de construir um parque com uma identidade visual específica, assim como eu. E também teremos novamente diferentes temas baseados nos países e regiões ao redor do mundo. Muito massa. A Frontier também trabalhou em algumas coisas que ficam meio escondidas, mas podem melhorar bastante a experiência. Por exemplo, selecionar objetos ficou mais fácil. Também teremos melhorias na criação de grupos e na maneira como os objetos se encaixam e se alinham às superfícies. Isso significa que não são apenas novas ferramentas. O próprio processo de construção está sendo ajustado para ficar menos trabalhoso. E eu acho que isso é muito importante, porque não adianta adicionar dezenas de ferramentas novas se utilizar todas elas continua sendo complicado. Falando ainda sobre construção, agora temos uma novidade que provavelmente vai agradar muito quem não gosta de construir tudo do zero. A Frontier Workshop estará integrada diretamente ao Planet Zoo 2, assim como temos no Jurassic World Evolution 3. A Frontier vai disponibilizar vários projetos prontos feitos pela própria equipe, além do acesso às criações incríveis da comunidade. E tudo isso diretamente dentro do jogo. Não vamos precisar ficar saindo do Planet Zoo para procurar uma construção. Você simplesmente abre o workshop, procura aquilo que quer
escolhe o projeto e coloca no zoológico, assim como realmente temos no Jurassic World Evolution 3. E claro que isso funciona também no outro sentido. Se você criar um habitat, uma loja, uma praça ou qualquer outra construção, poderá compartilhar sua criação na workshop da Frontier. Então podemos esperar uma quantidade enorme de conteúdo criado pelos próprios jogadores. E para quem não tem tanta facilidade com construção modular, isso pode ser uma mão na roda. Você pode pegar uma construção pronta e depois modificar do seu jeito. É uma ferramenta muito importante no Jurassic World Evolution 3 e fico muito feliz que estará aqui também no Planet Zoo 2. Agora vamos para outra parte que eu particularmente gosto bastante, a terraformação. Primeiramente vamos falar da água. Na minha opinião, ela teve um grande rework em comparação com o Planet Zoo 1. Agora, quando colocamos a água, temos várias opções de customização da própria água em si. Podemos escolher como será o nosso lago ou rio, se ele será plácido, calmo, ondulante, fluido ou agitado. Também temos essas outras opções aqui embaixo, como intensidade da tonalidade líquida, nebulização, partículas de poeira, bolhas e névoa. Isso nos dá a liberdade de criar diferentes tipos de lagos e rios com características únicas. Realmente é um trabalho absurdo que a Frontier fez aqui, muito massa mesmo. As ferramentas de escultura, pintura e criação de terrenos também tiveram algumas melhorias. Uma delas envolve a pintura de terreno. Agora, elas vão se adaptar automaticamente ao ângulo e à elevação do terreno. Isso deve facilitar bastante na hora de criar transições naturais entre diferentes tipos de solo. Também temos o Curve Tool, que permite modificar o terreno ao redor do pincel e criar formas mais específicas. Também temos o Landscape Stumps. Com ele, vamos poder criar rapidamente características como dunas, colinas e pequenas montanhas, além, claro, de todas essas outras opções de ferramentas que teremos no jogo. Mas talvez a ferramenta que mais vai agradar quem constrói habitats naturais no jogo seja o novo Nature Brush. Essa era uma ferramenta muito pedida pela comunidade. Ela foi mostrada bem rapidamente antes em alguns outros vídeos, mas agora podemos ver com mais detalhes. Aqui temos dois tipos de gameplay, onde vamos poder colocar manualmente cada objeto do cenário, uma por uma, ou poderemos utilizar um pincel para espalhar esses elementos pelo terreno. Você pode configurar a intensidade e até como esses elementos interagem com os caminhos. Então imagine que você está fazendo uma floresta. Em vez de pegar uma árvore, pegar outra árvore, colocar uma pedra e repetir isso centenas de vezes, você simplesmente escolhe o pincel e pinta a área. E pronto, isso pode economizar muito tempo. E ainda tem mais. A Frontier confirmou que não teremos apenas os pincéis criados pela equipe, os jogadores também poderão criar e salvar seus próprios Nature Brushes. Isso significa que você pode montar um pincel específico para uma determinada situação. Por exemplo, podemos criar um pincel com vegetação tropical, outro com pedras, outro com uma mistura de vegetação e elementos naturais, e depois só utilizar quando precisar. Simplesmente incrível! Falando ainda rapidamente sobre vegetações, teremos uma mecânica muito da hora que vai ser implementada aqui no Planet Zoo 2, que é o sistema de estações. Então teremos aí outono, primavera, inverno e verão nos nossos parques. E também nas áreas de preservação. Essa é uma mecânica que vai deixar nossos parques e também áreas muito mais realistas. E agora vamos falar rapidamente sobre a nova espécie que foi apresentada recentemente, a cegonha bico de sapato, também conhecida como showbill. Essa é uma ave extremamente diferente. Ela tem aquele bico enorme e uma aparência que realmente parece ter saído de outra época. E a Frontier descreve justamente essa aparência como algo quase pré-histórico. É uma daquelas espécies que você olha e pensa, cara, como que esse animal existe no nosso tempo? Muito da hora. Apesar daquela aparência intimidadora, a cegonha bico de sapato é conhecida por ser bastante parada. Ela pode ficar completamente imóvel por bastante tempo. Então provavelmente será uma espécie muito interessante para áreas de observação dentro do zoológico. Os visitantes poderão ficar próximos, observando o animal sem que ele fique constantemente se movendo pelo habitat. Mas existe um comportamento muito curioso que a Frontier mostrou. Quando dois indivíduos se encontram, eles podem realizar aquele famoso bater de bicos, que é um comportamento característico da espécie e que deve deixar os habitats ainda mais interessantes para observar. Iconic bill clatter. A moment
A cegonha bico de sapato também possui um comportamento parental interessante. Normalmente, elas criam apenas um filhote por vez, e os pais permanecem cuidando da cria enquanto ela está no ninho. Então será interessante observar todo esse ciclo acontecendo dentro do Planet Zoo, tanto no nosso zoológico quanto também nas áreas de preservação. Muito da hora. Então no Future Focus de hoje vimos muitas coisas interessantes. A Frontier não está simplesmente adicionando animais e remodelando para simplesmente chamar de sequência. Eles estão tentando melhorar a experiência de construir o zoológico inteiro. Os caminhos estão mais fáceis, a terraformação está mais completa, a vegetação pode ser espalhada rapidamente, os objetos podem ser redimensionados e espelhados, aviários e aquários, e agora temos o workshop integrado. Tudo indica que esse será um dos melhores jogos de construções de zoológico da história. Mas agora eu quero saber de vocês. Gostaram das novidades? Quais vocês acharam mais interessante? Pra mim, cara, foi tudo, sinceramente. Cada melhoria feita foi muito bem acertada. Parabéns aí a Frontier. Então comenta aí embaixo também, quero muito saber a opinião de vocês. Deixe seu like se você gostou desse vídeo, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo de Planet Zoo e também de outros jogos aqui no canal. E se você não viu meu último vídeo do Império Glacial, onde colocamos o herbívoro mais temido do parque, é só clicar no que tá aparecendo agora, beleza? Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!